Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos falar a respeito de multiplicar o potencial que Deus colocou nas nossas mãos. Multiplique o seu potencial. Esse é o tema da nossa reflexão. E nós vamos mais uma vez tomar como base a palavra de Deus e vamos entender aquilo que Deus nos ensina através do evangelista Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. O Evangelho de Jesus, então, segundo Mateus, no capítulo 25, 14, vai dizer assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Muito bem, nessa primeira parte do texto, eu aprendo que Deus, Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que nos entrega dons, nos entrega talentos, nos entrega habilidades, e Ele espera que eu e você possamos multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É isso que o texto nos ensina, e Ele diz ainda que deu a cada um segundo a sua capacidade. Por isso, meus amigos, meus irmãos, eu aprendo aqui que Deus não confia a nós algo que nós mesmos não possamos fazer. Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. E o texto continua dizendo, a partir do versículo 16, que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito bem, esses outros 3 versículos vão narrar a perspectiva de cada um diante daquilo que recebeu de Deus. O que recebeu 5 saiu imediatamente. E aqui eu aprendo que esse verbo sair, ele significa que ele continuou a jornada. Ou seja, ele estava utilizando aquilo que Deus confiou a ele. E ele então continuou a trabalhar com aquilo que o próprio Deus tinha confiado a ele. E ele multiplicou, ele conquistou mais 5 talentos. O que tinha 2, da mesma forma, saiu imediatamente. De prontidão, ele saiu a negociar e conquistou outros 2. Porém, o servo mau, o servo negligente, aquele que tinha recebido um único talento, ele, ao invés de negociar da mesma forma esse talento que ele havia recebido da parte de Deus, ele o enterrou, ele guardou, ele não multiplicou. E nós vamos compreender aqui que essa perspectiva que recebemos da parte de Deus, essa unção de multiplicação sobre a criação. Deus entregou essa palavra ao homem. Deus pediu que nós multiplicássemos tudo aquilo que Ele havia colocado nas nossas mãos. E isso é muito sério. Se Deus nos confiou talentos, se Deus nos confiou dons, nos deu habilidades, nós devemos sim multiplicar em favor do seu reino. Nós devemos atrair outras pessoas através daquilo que Deus nos confiou. E assim nós aprendemos que estaremos fazendo a vontade de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Ele vai dizer a partir do versículo 19, que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Meus irmãos, isso é algo que precisa estar vivo no meu e no teu coração. Aquilo que Deus tem confiado a nós, aquilo que Ele tem nos entregado, nós precisamos frutificar, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus tem nos dado, porque um dia eu e você estaremos diante dEle, entregando a Ele os nossos resultados. E o nosso coração deve tratar isso com uma urgência muito grande, porque o Senhor definitivamente espera de mim e de você uma multiplicação extraordinária. Aquilo que Ele confiou nas nossas mãos deve ser usado para o reino, deve ser usado
para alcançar outras pessoas. Eu não sei qual é o seu talento, talvez seja na área de ensino, talvez seja na área de medicina, talvez seja na área culinária. Eu não sei o que Deus confiou a você, mas você sabe, e o que Deus confiou a você precisa produzir frutos para o reino. Pessoas precisam ser atraídas para o Senhor Jesus através da sua vida. É isso que eu aprendo, que Deus quer multiplicar, quer que nós multipliquemos aquilo que Ele confiou a nós. Por isso, pense a respeito disso, reflita o que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você. E na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito da parábola dos talentos e vamos então compreender qual é o resultado ou qual foi o resultado de cada uma dessas atitudes. Daquele que tinha 5 e conquistou mais 5, daquele que tinha 2 e conquistou mais 2. E qual foi o resultado daquele que, recebendo 1 talento da parte de Deus, o enterrou? Nós falaremos sobre isso na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu like, deixe o seu comentário ou entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana.